Olá, esse é mais um podcast Informação é Poder. Eu sou a Daiane Mello, vereadora de Caxias do Sul. Eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Hoje o nosso episódio vai trazer a situação dos golpes virtuais. Já trouxemos em outros episódios a questão do golpe do falso advogado e hoje vamos falar dos golpes de uma maneira geral, que são muito recorrentes e cada vez mais aperfeiçoados, mais elaborados, com detalhes, né, que deixam a pessoa realmente ali muito em dúvida e a pessoa de bem acaba caindo no golpe. Esse é o nosso assunto de hoje. Doutora Daiane, golpes virtuais, tem inúmeros, né? Mas vamos clarear para o pessoal o que seria o golpe e o cair no golpe. Exato. O golpe ele está cada vez mais sofisticado. Antes, nós tínhamos os golpes que eram realizados por e-mails. E-mails que não eram enviados pela Receita Federal, mas a gente recebia e entendia que a gente tinha um débito com a Receita. Ou recebia um e-mail do IBAMA achando que a gente tinha praticado alguma infração, mas que a gente não tinha praticado. Um boleto, às vezes, né? Um boleto. Antes, essa era a forma que os golpistas aplicavam às pessoas. Hoje, mundo moderno, a tecnologia, a inteligência artificial, cada vez mais eles estão se aperfeiçoando numa velocidade muito rápida. E hoje, o golpe, ele acaba atacando ali qualquer pessoa que está exposta, que tem um WhatsApp, principalmente, nós temos um grande problema com este aplicativo WhatsApp, né? O golpista, ele tem a lista de telefones, tanto da Oi, da Claro, de todas as companhias telefônicas, e acaba atacando determinadas pessoas, seja jovens, adolescentes, meia-idade, ou também os idosos. Pessoas, às vezes, que estão mais vulneráveis. Então, o criminoso, ele ataca essas pessoas, utilizando-se por meio de um canal muito rápido, o WhatsApp, ele aciona como se fosse o gerente do banco. Esse é um dos casos dos golpes virtuais. Ele acessa dizendo que ele é o gerente do banco, vamos dizer, tem uma conta vereadora no Banco Sicredi. Ele aciona dizendo: olá, Daiane, eu sou o Marcos, eu sou o gerente do Banco Sicredi, né? Percebi aqui uma movimentação estranha, preciso confirmar contigo alguns dados. A pessoa: nossa, o gerente do banco me ligou, me acionou. E ali a pessoa começa a fornecer dados que talvez aquele golpista, aquele criminoso, ele não teria tanta informação. Mas como ele tinha o contato e fechou a informação que realmente tu tem uma conta naquele banco, tu passa a ser o alvo dele. Isso mesmo, tem esse tipo e tem também aquele tradicional que já tentaram várias vezes, comigo até mesmo, é aquele que alguém te liga de um meio, né? Tipo, no nosso caso, da questão da política, um político mais influente no estado vai estar vindo até a cidade para uma agenda em específico e para você estar nessa lista de convidados tem que clicar num link, né? E nesse link automaticamente, né, acessa os dados do teu WhatsApp. Então, esse também é um outro método. Cada vez eles estão fazendo mais tipos de golpes, né? Tem o golpe do falso sequestro, e inúmeros aí que a gente vê no dia a Tem dia. um golpe que é aquele que eles mandam uma mensagem ainda para a pessoa, né? Pelo MSM, o golpista ele manda uma mensagem ameaçando que você não pagar X valor em X tempo, o seu CPF vai ser bloqueado. Ligue com urgência para tal telefone ou clique aqui nesse link. Ou seja, ele ameaça a pessoa, várias pessoas, né? Como advogada, nos acionaram, né? Nos mostrando esse print e tentando entender, mas olha a ameaça, deve ser de alguma coisa, vão bloquear meu CPF, como que eu vou fazer? Porque ali ele ameaça que vai bloquear o Pix, que a pessoa vai ficar sem acesso a nada, né? Então isso é um golpe muito comum, porque a pessoa cria um pavor, ele cria o senso de urgência nas pessoas, né? O golpista ele tem essa personalidade de criar essa urgência para que a pessoa faça naquele momento que ele tá pedindo. Para que ela não tente falar com ninguém e que ela ligue e preste atenção naquilo que ele tá E falando. naquele momento que a pessoa clica ali, né, ele geralmente ali, aquele clique ali, ele acaba hackeando algumas informações do telefone, né, para que esse golpista tenha acesso, né, aos dados da pessoa, então também é um golpe. Então o mundo virtual, ele trouxe muitos benefícios, mas temos esses criminosos se aperfeiçoando. Antes a gente tinha um crime muito mais em rua, de outras formas, e hoje ele está na internet, ele não tá visível a toda a sociedade, sim, ele está num clique na internet. E muitas vezes atacando muito mais pessoas, né? Porque ao mesmo tempo, muitas vezes, quando a pessoa responde, olha, eu não caí no teu golpe, eu digo assim, tá, mas tem vários que caíram, né? Então, ele tem um leque muito maior, né, doutora Daí? Isso é. E quando ele tem o senso de urgência, que o criminoso ele tem essa habilidade de colocar o senso de urgência na pessoa e que ela precisa fazer naquele momento, ela acaba fazendo numa velocidade muito rápida, né? Então, a pessoa sempre que ela receber ou uma ligação, que ela tem que fazer com uma situação com urgência, ela recebeu uma mensagem do WhatsApp, ela já precisa ficar desconfiada. Ainda mais de um telefone em que tu não tem salvo.
Isso mesmo. O gerente do Banco Sicredi. Não, o gerente do Banco Sicredi raramente vai te chamar, né? Provavelmente tu vai receber num canal alguma notificação se existir alguma irregularidade na sua conta bancária, tu vai receber uma carta. Ainda eles usam esse método. Ah, mas eu tô na dúvida. O banco me mandou e agora? A gente vai até a agência, a gente vai conversar com o gerente, a gente vai mostrar. Eu tô falando do caso prático de um banco que divulga a todo momento, cuidado, né? E agora tem uma prática dos bancos que a gente não, por exemplo, a cooperativa Sicredi hoje, ela tem uma prática que ela te impede de acessar o aplicativo do banco quando você está em ligação. Não consegue mais acessar. Ou seja, o banco criou um mecanismo porque ele percebeu que as pessoas estavam sendo muito alvo, né, de fazerem transferências e depois irem questionar o banco, né? Ah, fiz o boletim de ocorrência, agora tem que me devolver o dinheiro porque era um golpe. Então, o banco já está fazendo esses mecanismos também para ter uma segurança. Então, tu pode acessar Interessante lá isso. e ele já bloqueia, tu não consegue estar numa ligação e com o aplicativo do banco. Então, o golpista, se for esse banco, ele não vai conseguir fazer naquela abordagem ali. Vai ter que ser meio pelo WhatsApp. Um outro exemplo de golpe, assim, muito falado, muito praticado, e até muitas pessoas que acabaram caindo, elas contam, né, doutora Dani, que é a questão daquele falso parente que liga, que tá a caminho da tua casa e que se envolveu em um acidente ou quebrou o carro, alguma coisa assim, e ver se realmente tu não faz um Pix ali para ele, então, para que ele consiga fazer o restante do trajeto. E muitas vezes as pessoas, elas são enganadas por essa parte, é teu primo, e a pessoa mesmo diz o nome, e daí aquele golpista, né, amplia-se, né, a conversa e consegue fazer com que essa pessoa faça esse pagamento. Ou algum parente, que também eu já tive na minha casa, provavelmente tu também já teve, doutora Dani, da minha mãe me ligando e me dizendo que alguém mandou mensagem para ela me pedindo um Pix para fazer um pagamento de uma conta, como se fosse eu. Que é a mesma situação do falso advogado, muitas vezes, né? Isso aí, que o falso advogado se utiliza de uma foto na rede social do advogado, né? Pega um telefone aleatório ali cadastrado. Essa pessoa ela realiza mensagens padronizadas para as pessoas com acesso de urgência, dizendo que o processo dele foi favorável, mas que ele só tem 30 minutos para fazer o pagamento das custas e ser liberado ainda hoje o valor que ele recebe. Então ele cria um senso de urgência para essa pessoa, e essa pessoa entende que, meu Deus, é a doutora me chamando, é o doutor me chamando aqui, e eu tenho que fazer esse pagamento, e ele sai à procura desse dinheiro, realiza o pagamento, e depois que realiza o pagamento, aquele contato não comunica mais com aquela pessoa. Então ali, a partir daquele momento que ele fica sem resposta, ele percebe que ele caiu num golpe, né? Aí se dispara a 1000 ali para tentar os trâmites de delegacia. Isso mesmo, eu vi com várias pessoas que os familiares, enfim, né, colocam a foto da pessoa, né, e a tua mãe, daí, tu, como se tu estivesse mandando mensagem para ela, dizendo, não tô conseguindo fazer um pagamento aqui, não tenho dinheiro suficiente, tá bloqueada a minha conta, faz esse pagamento para mim e manda, e a pessoa acaba fazendo. Isso são exemplos, né, de golpes, mas tem inúmeros aí, né, saiu agora no Fantástico, no último domingo também a questão de golpes relacionados à questão da saúde, que pegam os dados dos hospitais, de exames que as pessoas estão aguardando o exame físico, e vão fazer uma entrega e lá se clona-se o cartão, né? Ou se troca-se a maquininha. Tem diversos tipos, cada vez mais tem tipos de golpes e cada vez mais, como tu falaste, né, doutora Dani, mais sofisticados, mais aperfeiçoados, que as pessoas realmente não sabem, não entendem que estão caindo num golpe. Doutora Daiane, se a pessoa realmente tem que fazer algum pagamento, ela estava pré-determinada a fazer algum pagamento, ou via Pix, ou algum boleto, alguma coisa assim, aquela pessoa que tem os seus boletos mensais para fazer pagamento, seja ele de carro, de uma casa, de alguma coisa assim, como é que ela pode estar observando isso para não acabar caindo no golpe? Primeiro, sobre o Pix. O Pix, essa pessoa, quando a gente vai fazer um Pix, nós precisamos sempre confirmar o número do Pix, a chave, né, que a gente está fazendo, e também quando a gente vai para a próxima etapa do banco, ele não está autorizando de forma direta já, existem etapas no aplicativo, então a gente tem que fazer isso com calma. Depois que a gente coloca a chave, a gente confirma para o nome da pessoa que está indo. E se realmente não vai para o nome da pessoa em que a gente é a fonte, o lugar que a gente tem que pagar, a gente tem que cancelar, parar tudo, entender, questionar realmente isso e verificar essa informação. Voltar a estacar zero. Isso aí, porque muito provável essa pessoa está caindo no golpe. Outra situação que a gente tem sobre os boletos. O golpe do boleto é um golpe já antigo para a gente, em decorrência de todas as atualizações que tem hoje. Mas o boleto, quando a gente vai pagar, precisa ser confirmado, né? É uma leitura com código de barras, ou você copia o código de barras para fazer esse pagamento em aplicativo. Sempre tem que ser confirmado quem está recebendo esse valor, qual é o favorecido que a gente chama. E ali no favorecido vai ter o CNPJ para a gente confirmar, ou o CPF, e o nome. Sempre confiram esses dois dados para que você tenha certeza para quem você está pagando.
Se não, pode aí estar sendo vítima aí também de um falso boleto, seja de mais variados que todo o Brasil aí já sofreu, que é a falsa conta de energia elétrica, pagou 2 vezes, mas daí pagou uma falsa, conta d'água. Quando a gente corre o risco daquelas contas virem impressas na nossa casa, corre o risco da gente passar por um golpe. A gente tem que estar entendendo para qual lugar a gente está destinando esse valor. Sempre conferir. Essa é a nossa orientação, que é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né? Antes da gente proceder em qualquer pagamento. Perfeito. Doutora Daiane, além da questão do cuidado das conferências, quando a gente fala dessa situação, ligaram do banco ou ligaram de um outro local e pedem os dados, como que essas pessoas procedem, né? Porque elas não têm a informação correta que aquela pessoa trabalha naquele local, né? Isso aí, o que a gente sempre orienta, nunca fornecer senha de banco, dados de conta bancária por telefone, dados pessoais, o seu endereço, essa pessoa começa a te perguntar todas as informações, dados pessoais seu, ela vai tendo acesso, você vai fornecendo, quando vê ela já está ali conseguindo acessar os seus dados bancários. Então, nunca, cuidado para quem você forneça esses dados que são pessoais e sigilosos. Doutora Daiane, a pessoa, né, não conferiu, não fez essas etapas, passou os dados ou pagou um boleto falso, um Pix. Qual é a orientação para essa pessoa? Hoje também os bancos já estão trabalhando em formas para evitar que as pessoas caiam nos golpes, mas depois de cair, o que a pessoa faz? Isso, depois caiu, percebeu que caiu no golpe, primeira etapa, correr na delegacia, com as provas, com os elementos, printa as conversas do WhatsApp, ou seja, do Messenger, onde for esse contato, essa ponte de conversa, printa o Pix ou o pagamento do boleto, o próprio boleto, e vá reto numa delegacia. Na delegacia eles vão fazer um boletim de ocorrência, e depois, a segunda etapa, a vereadora é ir direto ao banco. Né? Quando a gente está falando do Pix, tem que tentar verificar o que o banco consegue fazer, se ele vai conseguir fazer um estorno, né? Porque o criminoso ele age muito rápido. Quando ele recebe o Pix, né, ou o valor do boleto ali, que agora os boletos estão caindo de forma automática nas contas dos bancos. Né? Eu estou percebendo isso, que antes eles diziam que levava 2 dias para processar, agora não está demorando. Né? Porque eu pago minhas contas no banco do Sicredi e quando eu verifico, eu vou pagar um boleto, por exemplo, de um cartão de crédito meu do Santander, de forma instantânea eu já recebo, obrigado pelo pagamento. Então, tu percebe que não tem mais esse prazo. Né? Então, perfeito. É muito importante que as pessoas procurem os seus bancos, quando for o caso de um banco, para que o banco consiga fazer esse estorno ou verificar o que ele pode fazer diante daquele boleto pago, do que aconteceu na sua conta, junto com o boletim de ocorrência, porque o banco não vai proceder em nada se não tiver o boletim de ocorrência. Esses são os primeiros canais. Terceiro canal que nós podemos se direcionar depois dessas 2 etapas é a Código de Defesa do Consumidor também. Para tentar o quê? Tentar ali de alguma forma, se o banco tem culpa concorrente relativo a esses cuidados, a um mecanismo que o banco poderia ter colocado, ao vazamento de dados. Isso, ao vazamento de dados, ou alguma ativação que o banco poderia ter feito. Porque tem gente que tem um Pix, por exemplo, e o Pix ele tem um limite. Às vezes, se determinado o valor que tu vai fazer de Pix, demanda que o gerente autorize, confirma com o gerente essa autorização. Então, às vezes, isso falha no banco. Então, o cliente, essa pessoa que está indo fazer ali a ocorrência do golpe indo no banco, ela também pode procurar ali o Código de Defesa do Consumidor também e fazer uma reclamação, fazer abertura. Doutora Daiane, a gente trouxe então várias situações sobre os golpes virtuais, o que seria o golpe, também exemplos de golpes que acontecem, mas todos os dias tem golpes novos acontecendo, pessoas caindo, mas a gente também trouxe a questão da prevenção, né? Que as pessoas não passarem dados, principalmente dos seus cartões, das suas contas, para que elas cuidem da questão do telefone, mas principalmente o que tu gravou, né, nesse nosso podcast e também já no outro do Falso Advogado, é a questão do senso de urgência, né? Desconfiar desse clima todo, é isso, né? Isso, recebeu um contato e tu tem que fazer aquilo naquela hora, naquele momento, tu tem que abrir o aplicativo do banco, tu tem que passar um dado do cartão de crédito teu, desconfia. Desconfia, isso é um dos sinais, né, que a gente está trazendo, fora outros elementos de certificação que a gente fala, que é o telefone que a gente precisa conferir, qual é o canal que está nos contatando. Tem uma atenção redobrada na questão da prevenção, né? Isso, eu acho que isso evita com que as pessoas caiam no golpe. Nós também somos alvo. Né? Não é porque não somos advogados que não vamos ser alvos. Eu mesmo fui alvo de golpe, recebi mensagens, mas o que a gente faz? A gente bloqueia o contato, porque se realmente for uma situação em que a gente precisa resolver, isso vai chegar até nós. Isso mesmo. É uma urgência, é aqui, outro dia eu recebi uma mensagem assim, sou a gerente do banco tal. Nem oi, nem tchau, nenhum gerente me chama de pessoal. Não tem uma conta top lá no banco pro gerente me chamar no meu telefone particular e ele no dele. Estranhei, não vou falar contigo. Se eu precisar, eu vou lá.
Isso mesmo, né, vai pelos canais oficiais, né. Oficiais. Sempre lembrando que todos os bancos, têm os canais oficiais do banco, né, eles não vão estar chamando de telefones aleatórios, diferentes, pessoais, essas pessoas, né. O golpista ele sempre vai entrar em contato para ele tirar um benefício. E o foco dele é dinheiro na conta dele, seja de qualquer meio, que nem tu falou, lá na área da saúde. Ele aciona dizendo que tu fez um exame, que tu já vai receber o exame em casa, que é só pagar uma taxinha. Mas quando tu estava lá no exame, ninguém te falou dessa possibilidade. Exatamente. Se certifica lá no local se realmente existe essa possibilidade, se procede esse contato. Várias vezes que as pessoas foram confirmar os telefones e viram que era um golpe. Isso mesmo. Então, hoje o nosso episódio foi sobre a questão dos golpes virtuais, para você ficar ligado e não cair em nenhum tipo de golpe, seja do falso advogado, seja golpes virtuais ou até mesmo físicos, que alguns ainda acontecem. Eu, vereadora Daiane, e a doutora Daiane, advogada, estamos aí toda semana trazendo informação para você no nosso podcast Informação é Poder. Continue nos acompanhando.